Olá, seja bem-vindo. Duas na Tri está no ar, a serviço da educação, em parceria com a Unip, a Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. Estamos na Rádio Trianon e na TV, no canal Universitário de São Paulo. Não esquecendo as redes sociais, né, Malu? Verdade, Silvia. Nosso programa pode ser acompanhado com áudio e imagem nos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e no Facebook pelo Colégio e Curso Objetivo. E agora também pela TV, em parceria com o CNU, o Canal Universitário de São Paulo. E também com a gente a jornalista Alessandra Neri, trazendo os principais eventos que acontecem essa semana no Objetivo. Oi, Alessandra, seja bem-vinda. Tudo bem? É verdade que a história do rock será o tema deste ano no FAC? Isso mesmo. A história do rock será tema do 29º FAC, Festival de Arte e Comunicação do Colégio Objetivo. Os preparativos para o espetáculo dos alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental já começaram. Para entrar no clima, está programado para o mês de março a participação dos alunos no musical Beatles para crianças. Será uma experiência inesquecível. Um show de rock que apresentará grandes clássicos do Quarteto de Liverpool. O espetáculo, produzido pelo quinteto BPC, formado por músicos, educadores e atores, tem como proposta a iniciação musical baseada na história e nas músicas dos Beatles. Oh, que sensacional! Imagina o que não vai ser, né? Eu amo os Beatles. Entre Rolling Stones e Beatles, eu sou Beatles. Também. Os espetáculos do FAC são sempre um show, né, Ale? As produções para a Mostra de Cinema também do Colégio Objetivo já começaram, não é? Isso mesmo. A atividade une arte, tecnologia, criatividade e estudo da 7ª arte. O desafio proposto pela disciplina de arte aos alunos do 9º ano é produzir um vídeo em curta-metragem inspirado no livro Charlie Chaplin, Um Tesouro em Preto e Branco. Nas cenas, o grupo deverá incluir algum aspecto marcante resgatado após a leitura. Os alunos têm total liberdade para a produção, escolha de locações, cenários, técnica de filmagem e edição. Os melhores trabalhos serão exibidos e premiados em uma cerimônia prevista para acontecer em maio, no campus Paraíso da Unip. Olha, que legal. Muito bem. Bom, e a dinâmica, né, do dia a dia, às vezes impõe uma rotina nada saudável. Muitas vezes, as refeições bem elaboradas dão lugar a guloseimas e lanches rápidos. Outro problema é a falta de exercícios e o excesso de horas gastas em frente ao computador e à televisão. Para esclarecer os alunos do ensino fundamental sobre as vantagens de adotar uma alimentação mais nutritiva, o Colégio Objetivo realiza diversas ações, não é, Alessandra? Isso mesmo. Uma delas é o Festival de Receitas Saudáveis, programado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Eles estão na fase de pesquisa e elaboração das receitas. Os grupos ficarão encarregados de produzir uma receita de um prato quente, um suco natural e uma sobremesa. A degustação será realizada nas aulas de ciências. Olha! Aliás, é maravilhoso, né? Já aprendendo, né? Não, o ano passado teve uma degustação dessas, Malu, maravilhosa. O que eles fazem realmente é fora de série. Meninos e meninas. Os dois, as classes, as coisas que eles preparam nas aulas de ciências são maravilhosas. Para os pais, então, não há nada mais importante do que ver o desenvolvimento intelectual e saudável e completo dos filhos. O Objetivo Integral proporciona uma vivência enriquecedora em espaços que levam à descoberta, construção e aprendizado. O Colégio Objetivo oferece o período ampliado, opcional, para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental, nas séries iniciais. Como são divididas essas atividades, Alessandra? As atividades são divididas em espaços projetados para estimular descobertas, soluções criativas e o raciocínio lógico. O período integral intensifica os desafios já propostos nas aulas regulares do Colégio Objetivo. No Objetivo Integral, as crianças têm acesso ao ensino da mais alta qualidade. E vai começar a temporada Silvia Vinhas, da Escola do Mar, a atividade mais aguardada pelos alunos, não é, Ale? Maravilhosa, né, Ale? Muito legal a experiência. Vocês acompanharam já de perto, né? A gente sabe o que é estar na Escola do Mar, né? E já vai começar a temporada Dia desse 5 a ano. 10 de março, os alunos do 8º ano do Objetivo embarcarão em mais uma experiência enriquecedora na Escola do Mar.
Localizada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a Escola Ambiental foi criada pelo Colégio Objetivo como apoio e extensão às atividades desenvolvidas em salas de aula. A Escola do Mar é um laboratório vivo, no qual o aluno entra em contato direto com os ecossistemas marinhos e desenvolve o interesse pelo estudo do meio ambiente, pela pesquisa e pela importância da natureza. É hoje, né? Eles passam a semana toda, Isso. essa semana lá, e várias turmas vão indo, tem agora, tem outra semana, tem em maio, várias turmas que vão para a Escola do Mar. Durante o ano, né? Isso mesmo. Bom, é uma experiência fascinante e imperdível. Obrigada, Alessandra. Obrigada. E pela sua participação mais uma vez, tá? Alessandra, que sempre acompanha tudo que acontece no Objetivo. E conhece tudo, conhece tudo. Bom, o programa está só começando, né, Malu? E os principais destaques são as possibilidades da mulher no mundo atual, o atendimento odontológico a pacientes portadores de necessidades especiais. E vamos falar também do lado psicológico de uma competição. Fique ligado, nosso compromisso é com a informação e educação. Até já. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Estamos de volta. Não importa o tempo, as funções da mulher não mudam. A mulher é e sempre será a grande responsável pelo movimento cultural, afetivo e emocional dos filhos. É ela quem educa, cuida e ainda divide o tempo com o trabalho. O importante a destacar é que as mulheres fazem acontecer. E no mundo atual, quais as reais possibilidades da mulher? Para falar sobre esse tema das reais possibilidades da mulher no mundo atual, convidamos a professora Gislaine Gliossi, que é diretora do Instituto de Ciências Humanas e coordenadora geral dos cursos de psicologia da Unip. Muito obrigada pela sua presença aqui, professora, mais uma vez. É um prazer estar com vocês, com duas mulheres jornalistas. Obrigada. Que, de fato, se empenham para dar colorido a toda uma geração. Obrigado a vocês. Nossa, um prestígio é nosso de tê-la aqui. Até porque falar sobre a mulher, né, é um assunto que nos encanta. E eu sei que existe todo um conhecimento da sua parte dessa evolução da mulher, né, que às vezes a gente não sabe se realmente acontece ou não acontece, se as mulheres são as mesmas daquelas mulheres de antigamente, só que num tempo novo. Porque às vezes eu acho, Malu, que essas mulheres que existem hoje já existiam antigamente, elas só não tinham muita voz, né? Então, falando no sentido dessa evolução da mulher, o que você poderia falar para a gente? Eu diria o seguinte, no meu ponto de vista, eu diria que as mulheres atuais, ou a mulher moderna, né, vem se reconhecendo diferente dos distintos padrões que ela viveu há tantos anos. Mas será que houve mesmo um reconhecimento que se caracteriza por diferenças sociais, políticas, do que a mulher viveu anteriormente? Para a gente pensar nisso, a gente tem que fazer uma breve retrospectiva. Se nós formos olhar pelos padrões antigos, né, a mulher era subalterna, era uma mulher cuja vida era dirigida pelo homem, marido ou companheiro, e, dentro desses padrões antigos, ela se sentia dona também da sua casa, da sua família, produzia, gerenciava e acompanhava esse homem em todos os seus empreendimentos. Bom, aí nós precisamos também pensar em algo que eu, como ilustração, fui procurar. Dom Pedro II, em 1879, promulga uma lei da possibilidade da mulher, naquele século XIX, poder frequentar a universidade. Olha, desde essa época, Dom Pedro? Dom Pedro II. Que maravilha, que notícia boa essa. Que notícia boa. É.
E aí, há uma frequência na universidade, na faculdade, aliás, não é na universidade, Faculdade Federal de Medicina da Bahia, de uma mulher que foi a primeira mulher brasileira a se formar médica no Brasil, e isso em 1887. Nossa, olha quanto tempo, hein? Quanto tempo? E essa mulher, então, esteve em vários dos trabalhos, né, sociais de saúde da mulher, né, Dá uma licença. estéticos. Deixa eu só puxar. Assim, Isso. assim, eu acho que fica melhor. Fica melhor assim. E, então, ela, nesse momento, aquela mulher frágil, reprodutora, dona do lar, dona da casa, começava já a surgir, né, no Brasil uma nova condição para a mulher, né, a condição de acadêmica, a condição de profissional, uma médica, né, e isso no século XIX. Entretanto, houve sempre, por parte da mulher, uma intenção, né, de sair para fora, de ver esse mundo lá fora. E essa conquista, né, de sair de um espaço privado para um espaço público, fez com que ela saísse, digamos, de um lugar onde a vida dela, a vida de família, era regida, né, pelo que se dizia, pelo homem, para sair, então, para esse espaço público socialmente determinado. Se antes era socialmente determinado pelo homem e pelo companheiro, passou a ser socialmente determinado pela sociedade. Tipo, ela pode frequentar uma universidade e aí ela começa a buscar um outro espaço que era muito diferente do espaço coadjuvante que ela Muito. ocupava. Porque as responsabilidades e questionamentos da sociedade passam a existir. Por que você vai fazer uma universidade? Sim. Por que você não fica em casa com seus filhos, com a sua família? E ela tem que responder a isso. Por que você não quer mais ter filhos? Por que você relegou a maternidade em prol de uma profissão? Perguntas duras, hein? Quer dizer, ela é cobrada mesmo quando ela tenta evoluir. Sim. Porque tem funções que não adianta, são delegadas às mulheres. Isso. E queira ou não queira, as responsabilidades e questionamentos estarão sempre para cada um de nós. Seja o homem, seja a mulher. A sociedade também. A sociedade, o que é socialmente determinado, precisa de respostas. Sim. E que, a partir dos seus questionamentos. Por que você quer, por exemplo, enfrentar a concorrência de um mercado de trabalho? Por que você quer ter uma multiplicidade de papéis? Por que você quer, de alguma forma, organizar a sua vida doméstica ou extradoméstica com compartilhamento do seu companheiro? E eu jogo essa pergunta para a senhora. Por que é que a mulher queria isso? Bom, de alguma forma, eu diria que o real ou imaginário era, naquele momento, real. Entendendo o real como imaginário, não como realidade. Tá. Por que aquele real imaginário dizia que ela seria mais feliz, mais empreendedora, mais produtora do que ela já estava sendo Dentro de casa. dentro de casa, acompanhando a educação dos filhos, as novas gerações que viriam com netos, bisnetos. E fazia com primor, E né? fazia com primor, né? Porque ela tinha a responsabilidade da subsistência daquele grupo. Sim. Era um grupo, a família é um grupo familiar, né? E, como tal, ela tinha que responder isso. Ela era responsável. Ela tinha e tem um lugar. E aí devemos pensar também que, se nós vamos pensar na condição, né, é uma condição social entre gêneros, socialmente determinada.
e uma condição social entre sexos, que não é socialmente determinada, é biologicamente determinada também. Sim. É preciso que a mulher moderna, no mundo atual, ela leve em consideração, de forma séria, responsável, os seus projetos de vida. Porque não dá, primeiro, para jogar fora a questão social entre gêneros. E não dá para jogar fora a questão social entre sexos. Quer dizer, os projetos de vida da mulher devem respeitar essa nova descoberta, a questão social entre gêneros, que é socialmente determinada, e a questão social entre os sexos, que é biologicamente determinada. Ela não pode rebentar com isso. Ela não pode confundir. Confundir. São coisas diferentes, né? Coisas diferentes e distintas. Mas ela não pode confundir e ela não pode desorganizar isso. É uma responsabilidade agora, que nós, todas as mulheres, temos. Porque a Muito desorganização séria. familiar está sendo atribuída também à mulher. A mulher, tá? E se vamos considerar também, né, que a partir desses projetos de vida em que ela considere ambas essas condições, ela considerará também as diferenças entre sexos. Claro. Fundamentalmente nós temos Físicas, que considerar inclusive. isso. Tem que prestar atenção já lá começar nas Temos que físicas. considerar. Não é porque tivemos a condição social entre gêneros que nós vamos deixar de lado essa condição social entre os sexos. Sim. Existem diferenças fundamentais para a existência, inclusive da existência da tranquilidade, do como você pode lidar com a frustração, da resiliência. É essa diferença entre sexos. Com certeza. São diferenças fundamentais. Com certeza. De comportamentos. De comportamentos, Tudo. de tudo. Né? Agora, professora, se você tem lá 1887, Dom Pedro promulgou essa lei, da universidade para a mulher. De 1887 até hoje, né, a mulher do mundo atual, quais são as reais possibilidades que a mulher tem, aí pegando até um gancho no nosso eu tema? teria que pensar de 1897. 1887. 1887, Isso. Porque aí, não, 1887 se forma. Ele, em 1879, ele promulga a lei. 1879. Muito bem. Só em 1969 começam os movimentos feministas no Brasil. Olha quanto tempo depois. Sim. Só Quer em dizer, ele dá um 1969. start lá, e aí... Isso. Eu diria mais, que no âmbito da academia, das universidades, nós tem um núcleo de estudos, NENGE, da USP, levado por duas mulheres belíssimas, a Blay e a Conceição, belíssimas no sentido de produção científica, em relação à mulher e as questões de gênero, as questões, estudos mesmo. E elas dizem o seguinte, que as universidades que fazem investigações científicas e estudos são as ciências humanas, as ciências exatas e as ciências tecnológicas. Que as faculdades de ciências da área de ciências biológicas, elas ainda estão focadas exatamente na questão do nascimento, do parto, da amamentação, das questões biológicas propriamente ditas, em termos de investigação científica, diferente das faculdades de saúde pública, né? Que essas, sim, se interessam pelas questões da saúde da mulher, da jovem solteira, da mãe solteira que tem um bebê, é arrimo de família. Então, também a saúde pública se interessa por essas questões, mas que essas investigações científicas
de como está a mulher moderna na atualidade, no mundo atual, né? Quais são as responsabilidades e questionamentos para as quais ela responde, porque algumas ela também não tem resposta, se dão mais nas ciências humanas, exatas e tecnológicas, que é o campo para onde a mulher tem ido, mais do que das ciências biológicas. Doutora Gislaine, essas perguntas as próprias mulheres se fazem, né? Se fazem. Porque mesmo ela indo para fora, né, como se fala, tentando e tendo seu lugar na sociedade, até por uma questão de raiz, né, da mulher, ela se sente culpada se a casa está desarrumada, ela se sente culpada se ela não faz lição com o filho, ela se sente isso, ela traz essa bagagem lá de trás. Por quê? Porque essa é uma função delegada pela sociedade e pelas próprias mulheres. Pelas próprias mulheres. É disso que eu estou assim primordialmente falando, né? Essas funções, essas atividades, as mulheres se cobram dessas funções. E se culpam. Desde sempre. É verdade. Desde sempre. É o lar, é a família. Quer dizer, como é que eu vou compartilhar com o outro gênero as minhas funções de gerenciar a minha casa, a organização da minha família, a educação dos meus filhos? Como? Que eram atividades pontuais e essenciais das Isso, mulheres. E sempre foram. Agora, doutora Gislaine, também o que se observa hoje, eu consigo ver isso muito de perto, dos homens fazendo isso. Os maridos já compartilhando, pega filho na escola, leva ao médico. Sim. Tudo bem, ajudam. Sim. Mas se alguma coisa der errado nessas funções que ele está compartilhando, ela se sente culpada, porque ela deveria estar fazendo. Exatamente. Estou errada? Não está errado. O marido não. está ajudando, mas se ele, por um acaso, não fizer direito, a culpa Sim. é dela, porque ela que deveria estar fazendo Sim, aquilo, não sim. ele. Sim. É isso. Nossa, mas é um culpa, fardo, né? A culpa existe. A culpa existe. Porque, por isso que eu disse, entre as reais possibilidades e o que é realidade, né, vai uma longa distância. Ela pode se ater a um problema de... não há mais diferenças. O que eu faço, você faz. Sim. E exigir isso. E, com isso, ela vai quebrar alguma coisa que é biologicamente determinada. É verdade, porque o filho, só ela pode ter o filho. Só. E aí, como faz? E aí, como faz? Né? Então, Essa não dá para delegar, né? Então, eu diria que a culpa se redime, ou ela adquire uma resiliência, se eu consigo, de fato, ter uma resolução, né, afetiva, emocional, a frustração de não dar conta de tudo. É isso aí. Porque na onipotência da mulher, por ter o útero, por ser uterina, por excelência, ela é a reprodução da espécie, por excelência, ela introduziu-se nessa questão social entre os gêneros como se fosse por aí o abre de sésamo. Agora eu tenho um espaço público, eu tenho os meus direitos civis garantidos, eu tenho a possibilidade profissional de fato, realizar-me enquanto carreira, enquanto uma pessoa para além de ser dona do lar. Então, em tudo isso, ela poderá descambar por traduzir-se como uma pessoa nem em um lugar, nem em outro. Nem no espaço privado, nem no espaço público. Que é o que vem acontecendo com muitas jovens. É a mulher real. Ela está perdida. Ela não sabe ainda qual que é realmente conciliar isso. a posição dela. Conciliar. Porque sem mesmo... culpa. Porque, não há culpa. Porque mesmo não quando deve ela haver culpa. Né? Não deve haver culpa. Tá? É preciso entender que a qualidade no tempo do espaço afetivo ela é fundamental. Não é quantitativo. É verdade. Não é quantitativo, é qualitativo. O que adianta ficar o dia inteiro se você não vai dar atenção devida, né? Sabe, né?
Você sabe que no outro dia eu estava num shopping, estava até com a minha filha mais velha, e tinha uma jovem de mais ou menos 35 anos, e ela estava vendo algo dentro de uma loja. E então, e havia uma menininha próxima, de 9 anos, ô mãe, mãe, mãe. E eu resolvi chegar próximo e dizer assim, senhora, sem tocar nela, senhora, a senhora é a mãe daquela criança? Aí ela olhou assim em volta, sou. Eu disse, porque ela está ali chamando. E esse chamado... Eu pensei assim comigo, um dia eu apanho. Porque, sabe, não aguentei a aflição daquela criança naquele momento, simples ali, mas eu tinha chamado mais 6, 7 vezes, não é possível. Né? Professora, e é esse chamado da criança, né? Então, muitas vezes a mulher trabalha fora e mãe, você vai chegar mais cedo hoje, não é assim? E aí se organiza para isso. A qualidade. Né? A qualidade dessa organização é dialogada com essa criança. Seja ela um bebê, que ele já tem tudo inconsciente, coletivo, de uma maneira linda, até os 6 meses de idade, ele sabe o que a mãe está respondendo e o que ele está respondendo, e daí para frente. Então, eu organizar com o bebê, explicar a ele. Desde bebê, já pode Desde explicar. bebê, conversar com ele e falar com ele. Ele entende, ele escuta, ele tem o seu tom de voz, ele sabe que você está explicando alguma coisa. E será um adulto mais saudável? Sim, sim. Então, eu diria assim, que as reais possibilidades, tirando o imaginário. Né? O real, para mim, é o imaginário, a realidade é outra coisa. As reais possibilidades da mulher, no mundo atual, é ela não jogar fora nenhuma coisa nem outra, quer dizer, fazer o arranque. Se organizar realmente. Se organizar realmente, né? E entender que as duas coisas têm coexistência, porque as diferenças são fundamentais para que a gente mantenha a saúde biopsicossocial. Quando se diz organizar, doutora Gislene, nós mesmos, né, estamos comentando aqui agora, quando a gente fala precisamos nos organizar para dar conta, então significa que as funções continuam sendo nossas. Continuam. Não também. é? Por que não? Por que não? São nossas. São uma coisa uterinas. que a gente está voltando Nós nisso. somos a reprodução da espécie. Me lembro na Grécia, quando eu fui lá, viajando pela Grécia e vendo todos os nossos ancestrais, né, os filósofos e tudo mais, e numa das cidades existia como totem, numa das cidades gregas, um grande útero. Eu disse, nossa, Ai, que bonito. que coisa, é o totêmico. É onde começa. Isso é totêmico, né? Sem desrespeitar as diferenças sexuais e entre gêneros, né? Entre homens e mulheres, né? Eu diria que, olha, eu acho até que é o seguinte, a mulher fálica, que pode ter respeito à sua condição de mulher, à sua condição feminina, ela sabe como ela tem que pensar e passar para o filho a paternidade. É ela que passa. Sim, essa consciência toda. Agora, doutora Gislene, por exemplo, e a mulher que não tem filho? Sim, o que você quer perguntar exatamente? Eu quero saber... Ela tem que responder à sociedade por que ela não tem filho. Porque ela foi para o mercado de trabalho, ela não teve a chance ou a oportunidade de ter um filho, do casamento, são mulheres separadas, tiveram mais de um casamento, e aí como é que ela faz? Hoje ela tem isso é uma decisão dela? Mas aí ela responde tem que como esse útero, essa família, ela responde como? Como é que se coloca essa mulher? E elas estão em grande número. Respeitando essa mulher, eu não posso dizer o como. É o procedimento. Como seria o procedimento dela? É responder. Quais são as necessidades dela, físicas, emocionais, afetivas? O respeito, né? Respeito pela pessoa, pelo ser humano, pelas decisões dela, pelo que ela escolheu, o caminho que ela escolheu. E por isso,
por isso que você está acabando de falar, o respeito pelas decisões dela, ela tem que ter resposta a isso. E Ela terá, tem que ter porque resposta. foram decisões que ela tomou. Que ela tomou. E a gente tem as consequências Sim. disso. Mas e essa função social que ela tem dentro da família? Quando ela tem toda essa responsabilidade, que você está falando dessa questão biológica e tudo mais. A hora que não tem isso, ela perde, não tem responsabilidade com isso? Não, você veja, que eu falei o seguinte, que a questão social, né, entre gêneros é uma questão socialmente determinada. Das mesmas oportunidades, mesmos direitos civis, é da igualdade. Que ela não faça dessa igualdade socialmente determinada, eu vou participar da mesma competição profissional, da mesma possibilidade ou não de seleção, que vai depender das minhas condições profissionais, intelectuais, econômicas Sim. e tais. Quer dizer, dentro desse universo desse universo igualitário, que é entre os gêneros, fala de igualdade, Sim. de diferenças. Né? A igualdade, não há mais diferenças entre os gêneros. É socialmente determinado. Eu não posso esquecer do que é biologicamente determinado, que é a questão social entre os sexos. Existe uma distinção entre uma coisa e outra. Então, uma propõe a igualdade, a outra propõe a diferença. Qual que é a função da mulher na sociedade? A função da mulher na sociedade, que está socialmente, ter uma profissão, trabalhar fora, socialmente determinada. Ser empreendedora, né? Competir profissionalmente por um lugar, um espaço e funções externas ao domicílio, externas à casa, externas à família. Ser mãe? É muito. Isso é socialmente determinado. Não entra a mãe. Não entra a mãe. Não entra a mãe. Não. O socialmente determinado foi o que ela falou. A mãe. É a parte uma questão biológica. entre gêneros. Na É parte igualitário. social. Ok. É sair para ganhar dinheiro, para ser empreendedor, para sustentar a família, inclusive o marido. Sustentá-lo. Por que não? Isso é Socialmente igualdade É isso mesmo. entre os gêneros. Recentemente, um rapaz casado com uma mulher, né, lógico, não, podia estar casado com um homem, mas, nesse caso, ele usou a Lei Maria da Penha a favor dele. Ele era abusado pela esposa. Não estamos numa questão socialmente determinada? A Lei Maria da Penha não é só para as mulheres. Se houver um abuso de uma mulher, né, em relação a um homem, a Lei Maria da Penha tem que protegê-lo contra a violência, contra o abuso entre sexos. Ela está aí para a igualdade. Então, se a gente luta pela igualdade, a gente também tem que Ter esse componente também. ter esse componente das consequências, né? Porque as mulheres vão até um certo ponto, aí não, mas isso não, né? Então existe aí também a onde consequência eu quero de chegar. querer tudo igual, não é? Por isso é que as reais possibilidades da mulher no mundo atual se responsabilize pelas consequências, E pelo que você escolhe. pelo que você escolhe. Então, pela opção, qualquer opção implica em consequências. Mas é tão difícil, né, doutora Pela Gislene? igualdade entre gêneros, eu preciso me responsabilizar por isso. A mulher está feliz? A mulher de hoje está feliz com isso que ela conquistou? Eu diria que umas sim, outras não. Não dá para contentar Não dá todos, pra- né? Estão não, como os homens. Não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar. Eu diria que muitas das jovens de 24, 25, 26, 28 anos, que já têm uma carreira profissional, já estão aqui no Brasil ou no exterior, empreendendo, né? Em outros países, elas se ressentem porque não sabem coadunar. É por isso que eu estou reforçando a questão da expectativa entre uma condição socialmente determinada e uma condição biologicamente determinada. Tem que haver um casamento disso.
Não pode haver uma separação nisso. Internamente em cada mulher. Ela tem que levar isso em consideração. As minhas responsabilidades, se eu levo em consideração uma questão social entre gêneros, eu tenho a responsabilidade, inclusive, de sustentar o meu marido se ele perder o emprego. Mas agora é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Agora não dá mais para discutir isso. Mas tem que fazer tem que fazer uma união entre isso, sabe? Sem esquecer que há diferenças. Não dá mais para voltar Não, para... essa igualdade que nós buscamos, dos anos 60 em diante, aqui no Brasil e no mundo, não há volta. Não tem Estamos mais. na igualdade. Mas essa igualdade precisa privilegiar também as diferenças. Mas E respeitar essas diferenças. Isso mesmo. Porque senão tem consequências dessas diferenças, do não respeito às diferenças. Eu tenho certeza que tem muita mulher que gostaria de voltar para... Né? Nós não podemos sei, ser homem. Mas agora não tem mais. Nós não podemos ser homem. Biologicamente falando, Não. não é? Não dá, não Não pode. dá. É isso mesmo. Né? agora, a questão social também. Uma coisa que me incomoda, uma cena que me incomoda, toda vez que eu vejo grandes estadistas, né? Sempre a mulher tem uma posição coadjuvante. Né? A mulher está ali, o Trump... Como na história, né? Com grandes homens, grandes o gênios, enfim. O Einstein, né, diz que nenhuma teoria dele ele escreveu. Ele simplesmente, quem colocou no papel foi a mulher dele. Né? Então, assim, sempre essa condição da mulher que está ali, abraçadinha, a esposa do Trump, a Michelle Obama, sempre a Carla Bruni, ou mesmo aqui no Brasil, outros exemplos tantos que a gente tem, a mulher sempre coadjuvante. Quem é aquela mulher que acompanha o marido ali, doutora Gislaine? Quem é aquela mulher? Eu acho que é uma mulher inteligente. É uma mulher que pode acompanhá-lo, né? Sabendo exatamente, né, a diferenciação entre os papéis, mas sabendo que ali ela está igualitariamente defendendo a posição do marido, que é igualitária dela. Não é igualdade? Quem Não tem é entre destaque os é ele. sexos. Naquela profissão, quem é o destaque é ele. Sim, E ela tem que respeitar. ela tem que respeitar. E- A igualdade não é entre os sexos, é entre os gêneros. É diferente, Isso ficou bem, bem claro. bem claro. Sim. Não há igualdade entre os sexos. Há igualdade entre os gêneros. Quer dizer, qual é o gênero que eu quero, né, entendendo o gênero como algo que eu quero alcançar como potencial de vida, como até eu diria assim, como felicidade na minha produtividade enquanto um ser humano. E aí, de fato, é socialmente determinado. Agora, só Não para é mais- gente... não mais sexos diferentes. Para a gente encerrar, doutora Tá. Gislaine, essa nova geração que está aí, essas mulheres, ela que é uma educadora, né? Sentindo e lidando sempre com jovens, essa mulher de hoje que está vindo, essa geração, elas estão conscientes do lugar delas na sociedade? Isso que... Nem todas. Nem todas as jovens universitárias, em prol da própria realização de vida, tem havido uma tentativa igualitária entre os sexos. É aí que está o erro. Aí que está o erro. Ele faz, eu faço. E começa Não a é competir, assim. e aí... E não uma competição intelectual, cognitiva, profissional. Aí sim, é uma igualdade, onde eu vou tentar uma multiplicidade de papéis, uma inserção no mercado de trabalho, um enfrentamento da concorrência, para ter respostas para a sociedade para isso. Que são as mesmas questões do homem também. Aí sim. E não é homem, é uma questão de gênero. E esse conceito precisa ser bem definido, o conceito de gênero. Não é o conceito de sexo. Não é o mesmo. É o outro, não É o importa. outro. Sim. Né? Estou competindo com o outro. Estou competindo com o outro. Seja ele um homem ou Um uma homem mulher. ou uma mulher. É isso aí.
E aí eu É vou uma ver a questão minha de capacidade. gênero. Aí eu vou ver minha intelectual. capacidade. Para Exatamente. exercer a multiplicidade de papéis, Sim. a inserção no mercado de trabalho, o enfrentamento da concorrência. Com clareza. Mas eu vejo, às vezes, que eu estou competindo com o homem. Não está competindo com o homem. Isso não dá certo. Isso é uma decisão até Não burra. dá, Achar que burra, não vai dar achar certo. que vai competir com Não vai dar assim certo. é uma decisão burra. Entendeu? Então, na multiplicidade de papéis, para que não haja erro nisso aí, até eu escrevi aqui, eu tenho que me acompanhar de novas responsabilidades. Eu tenho que chefiar a minha carreira e chefiar a minha família. Junto. Na inserção no mercado de trabalho, eu tenho que cuidar de que as jornadas maiores de trabalho, pelas atividades exigidas, não me levem a me culpar erroneamente de que eu tenho uma inserção no mercado de trabalho e tenho, então, jornadas maiores de trabalho. No enfrentamento da concorrência, eu tenho que pensar que vai depender da minha absorção do mundo do trabalho, cujas demandas do mundo do trabalho estão relacionadas à minha posição e ao meu contexto profissional, econômico ou acadêmico. Muito bem. E tenho que sair para isso, com essas soluções. E cada vez Maravilhoso. assumir mais essa responsabilidade diante desse contexto, né, professora Zirandes, que a gente tem sempre que olhar o contexto da época, né? Qual é o contexto hoje? Sim, né? sim. Porque assim, aí você tem o feminismo, levanta uma bandeira e tal. E às vezes teve assim, um momento que eu cansei um pouco do feminismo. Sabe? Eu cansei, aquele discurso, aquilo realmente chegou a ser cansativo para mim. E aí, hoje, eu olho assim, vejo a mulher, né, essa mulher que vai e se esforça e faz tudo bem feito, mas ela também precisa se livrar dessas culpas e assumir o papel dela de verdade mesmo, com responsabilidade, né, professora? Os papéis, as funções, e não somente, eu acho que acrescentaria, né, e os lugares. Os lugares. Os lugares. Os julgares. Ou Lugares. Lugares. O lugar dela no mundo. Né? E, por isso, é o espaço. Estou pensando no espaço. Qual é o espaço? Então, é preciso que a mulher assuma não só os papéis e funções, isso é muito aquilo que é socialmente determinado e não biologicamente determinado. Muito bem. Papéis e funções. Olha, queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que isso é para discussão aí. A gente tinha que ter um cafezinho aqui, um chá e um bolo. Um chá e um bolo. E entrar em outras questões aqui, porque o que seria? nós, a gente sabe muito bem, né? Até como jornalistas, a gente sabe muito bem quais são as dificuldades e tudo aquilo que a gente teve ou tem de consequência até hoje pelas nossas escolhas. Mas muito obrigada. E, acima de tudo, a mulher é sempre uma educadora, né? Isso não vai mudar nunca, né? Isso, com certeza. É um ponto fundamental que eu trouxe até para a Malu, quando me convidou, a quem eu agradeço a você também, né, o convite de estar aqui, falando de um assunto que me encanta, né, que é o ser humano, né? E, no caso, nós estamos abordando especificamente a mulher, mas estamos falando do homem também, né? Que nós devemos abraçá-los, né, ambos, e agradecer, porque eu dizia para a Malu que a mulher é educadora por excelência desde a Idade Antiga. E sempre estivemos nessa atividade, essa atividade precípua, né, de educação, educar a ação. Educar E formar um ser humano, né? É isso mesmo. Muito obrigada. Quero agradecer a professora Gislaine Gliossi, que é diretora do Instituto de Ciências Humanas e coordenadora geral dos cursos de psicologia da Unip. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada.
E estamos de volta para falar dos serviços oferecidos pela Universidade Paulista, a Unip, para a população. E uma das áreas de maior destaque é a da saúde. A Unip tem esse compromisso em contribuir com a saúde pública. Aqui em São Paulo, tem parceria importante com a Prefeitura para atendimento de pacientes especiais. Para falar sobre o atendimento odontológico a pacientes portadores de necessidades especiais, vamos conversar com o professor Elcio Magdalena Giovanni. Pronunciei corretamente, professor? Ele é professor do curso de odontologia da Faculdade de Odontologia da Unip. E é também da pós-graduação, coordenador do CEAP. Mas eu queria começar essa nossa entrevista, professor, te perguntando, quem é o paciente com necessidades especiais? Bom, são praticamente todas as pessoas, né? Por algum momento temporário, por algumas vezes definitivo. E nós, a qualquer momento das nossas vidas, seremos um paciente especial. Eu sou completamente especial. Mas eu também já, então. Primeiro, a partir dos 60 anos, estamos na terceira idade, geriatria. Não sei do que o senhor está falando. Claro. Mas aí vem as doenças do envelhecimento, associadas a diabetes, hipertensão, cardiopatias, e tudo isso passa você a ser um indivíduo especial que necessita de um atendimento especial. Quanto mais se vive, mais especial a gente se torna, não é? Sim, as probabilidades vão aumentando. Professor, vamos falar de uma dos grandes processos que aconteceram para chegar nessa excelência do curso e do que é oferecido à população. O senhor é coordenador do CEAP, que é o Centro de Estudos e Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais. O que é o CEAP? Então, esse CEAP existia na década de 90, foi formado por outros professores, o NIAP, que era o Núcleo de Atendimento a Pacientes Especiais, voltado exclusivamente para um filão desses pacientes especiais, que eram os pacientes com doenças sistêmicas, pacientes sindrômicos, os pacientes com síndrome de Down, com paralisia cerebral, uma gama importante de patologias. Em 1999, o professor Dr. Nicolau Tortamani me chama para que eu inserisse nesse NIAP as doenças infecto-contagiosas, porque naquele momento era o grande boom dos pacientes HIV/AIDS e não terem oportunidade de lugares de um tratamento. E a universidade abraçando, abrindo as portas para esses pacientes. Então, daí, nesse momento, torna-se CEAP, Centro de Estudos e Atendimento a Pacientes Especiais, que reuniu dois pilares importantes. Primeiro, os pacientes com doenças infecto-contagiosas, as mais variadas possíveis, entre as hepatites virais no meio, todas as outras patologias. O grosso acaba sendo os pacientes HIV/AIDS. E continua com outro filão, com outro pilar importante, que continua as doenças sistêmicas, inseridos os transplantados renais, que entra o boom da época dos transplantes, né? Toda a patologia sistêmica, todas as síndromes e por aí vai. Então, é uma gama imensa de pacientes, distúrbios psiquiátricos, distúrbios comportamentais. Tudo isso existe agora? Tudo. Nossa, que né? atendimento amplo, não? Então, é muito amplo. E aí nós temos, às segundas-feiras, exclusivamente pacientes... E nós estamos falando de odontologia. Odontologia. Imagina. Nas segundas-feiras nós temos os pacientes HIV/AIDS e outras doenças infecto-contagiosas, e às sextas-feiras as clínicas de pacientes especiais também, com esse outro filão aí de sistêmicos, sindrômicos, etc. Então, o atendimento é segunda e sexta? Sim, são 5 horas na segunda-feira e 5 horas na sexta-feira. Então, são 10 horas aula que os alunos passam, frequentam, vivenciam, e as vivências que vão crescendo, vão dignificando, vão fazendo esse aluno ter mão. E quando foi montado, a gente pensou muito na sensibilização, na humanização, fazer que esse aluno tenha um novo olhar sobre esses pacientes. Afinal de contas, tem que ter alguém para tratar esses pacientes. Sim, é verdade. Né? Então, essa sensibilização, a gente quebrou muitas barreiras, muitos medos, muitos preconceitos, inclusive até diante dos próprios professores, dos nossos colegas, que não viam, muito também, não viam com bons olhos atender um filão desse da população. Que era o reflexo da sociedade mesmo, né, doutora? Não tem como esconder e jogar por baixo do tapete. Não adianta. Não tem. O professor também é parte né, desse sistema, que é o contexto que está vivendo. Não é? Sem dúvida. Então, daí a gente
quando comecei em 99, nesse centro que atendendo pacientes HIV/AIDS, os alunos eram voluntários, os pais tinham medo, eu também tinha medo também, porque de repente eu estou trabalhando com um aluno, que Deus me livre, um aluno desse fosse contaminado no atendimento. A responsabilidade É muito grande, da tudo Unip nas também, costas, né? muito, muito. E graças a Deus nunca tivemos problema, a coisa foi crescendo, hoje é uma briga para todos trabalharem lá. Hoje todos os alunos da graduação do 4º ano passam um ano estagiando no CEAP. Além disso, o CEAP ele tem a parte de ensino voltada para o ensino, porque eu dou aula na especialização, no mestrado, doutorado e na graduação também. Então, o que acontece? Ali virou um celeiro de produções científicas. E aí, dentro dessas produções, a gente tem os alunos de iniciação científica, os alunos de especializações. Mas que nível de produção científica você está falando? Tudo, pesquisas. Pesquisa em cima desses pacientes especiais. Pacientes. Olha! Sim, desse atendimento. sim, frutos ali criado, formado, produzido dentro da Universidade Paulista, na odontologia. Olha, que dado Então, aí interessante. tem pesquisas interessantíssimas, e pesquisas hoje num grau... Professor, por exemplo. Por exemplo. Agora queremos saber. Exemplo, uma pesquisa que me enche os olhos, que eu gosto muito, é um aluno do mestrado que está trabalhando com HPV, cavidade oral, né? Tá um nível de sofisticação grande, que desses pacientes todos são material removido, biopsiados, é feito o diagnóstico para o HPV e, além disso, complementado com biologia molecular. São tecnologias de ponta. Mas também os exames feitos na Unip também? Na Unip também. São exames caros, né? Mas tecnologia de pontas. Então, uma coisa que chama atenção, não vou dizer o número exato da porcentagem, porque isso vai mudando e a casuística vai aumentando. Então, nós trabalhamos. HPV é uma doença praticamente da moda, fora de controle, porque todo mundo fica com todo mundo, a multiplicidade de parceiros, jovens principalmente, que trocam todo mundo, beijando todo mundo, prática sexual inadvertida, sem proteção, sem nada, a coisa está correndo solta. E aí o que acontece? É uma doença silenciosa, ela demora para manifestar, a grande maioria demora para manifestar. A pessoa que teve uma multiplicidade de parceiros, não se protegeu, ela não vai saber nem com qual parceiro que foi o culpado, ou a parceira que foi a fonte de contaminação, né? Ela pode demorar 6 meses, 9 meses, 1 ano, ou até mais anos. E a boca presente faz parte do ato sexual, do beijo, do querer, do gostar, tudo isso. E com essa multiplicidade é um facilitador importante para que eles se contaminem. Então, esse trabalho, a gente faz a remoção cirúrgica da lesão, né? Faz a anatomia patológica, faz tudo que é necessário para a identificação, e aí depois fazemos biologia molecular. Nesse momento, nós trabalhamos com 2 subtipos, que são os pares 16 e 18. Esses pares são pares oncogênicos. São os mais importantes, os mais prevalentes, os mais oncogênicos, responsável pelo câncer de colo de útero, responsável pelo câncer anal, pelo câncer peniano e pelo câncer em cavidade bucal. Então, isso já vinha rolando há muitos e muitos anos, pesquisas para identificar o HPV em cavidade oral e ver esse grupo de pacientes que foram monitorados por longos anos, principalmente fora do país. É um estudo muito grande, multicêntrico. Esses pacientes foram monitorados e uma porcentagem muito grande evoluíram para carcinoma espinocelular, que é o câncer em cavidade bucal. Agora, nessa pesquisa exclusiva do meu aluno de Rodolfo, que faz o mestrado, observa-se que no grupo de homossexuais, homens que fazem sexo com homens, a prevalência é muito maior. E a prevalência dos pares 16 e 18 é muito maior do que dos pares, do que as pessoas que têm a prática heterossexual e não são contaminadas por HIV. O HIV é um fator modificador importante, então ele abaixa a imunidade do indivíduo. Ele é um facilitador. E o HPV, como muito danado, ele está ali ávido para achar uma fonte importante para se multiplicar e disseminar.
Então, o que está vendo? A gente está vendo uma porcentagem muito grande nesses pacientes que têm os PAs 16, 18. Então, não sei como será daqui para frente, se a gente vai conseguir acompanhar, preservar esses pacientes, não sei, não sabemos, porque o paciente também ele é muito interessado em resolver o imediatista, o problema dele naquele momento. Tirou a verruga, alguma coisa, ele está por satisfeito, só que tem as consequências atrás disso. Não sei por quanto tempo nós vamos conseguir preservar e preservar esses pacientes, acompanhar. A gente tem feito isso faz 1 ano e meio que estamos batendo em cima disso. Por enquanto está sendo tudo dentro do convencional, do esperado, mas vamos ver daqui para frente. Qual será a evolução clínica? Um paciente nós já temos, a evolução dele já foi com um belo carcinoma, desculpa, não é isso, mas um carcinoma exuberante na cavidade bucal, no lábio, bem grande. Então, resumo, um câncer, um estado bem avançado. Isso tudo sendo estudado, pesquisado sim. E colocado para os alunos, quer dizer, importante, né? Esse centro de pesquisa. Faz um chamamento para o aluno, a gente abre as portas, mostra quais são as probabilidades, quais são as possibilidades. Aquele que tem vocação, muitos não sabem que tem, mas o papel do professor é isso, despertar o aluno, né? Mostrar quais são os caminhos. E aí, dentro desses caminhos, muitos investem e vão e gostam, fazem iniciação científica já vão para o mestrado e vão para o doutorado. Agora, é interessante, né, doutora Elcio, porque tem o lado da pesquisa acadêmica e o atendimento à população. Sim, então, são dois polos que muito interessam. Mas se complementam, né? Sim, totalmente. Porque quando você atende, principalmente o paciente de pesquisa, você tem que ofertar a ele algum tratamento, alguma coisa em troca. Ele está te ajudando. Ele está ali é um voluntário, partido independente da doença, claro. Você está ajudando, está curando tudo isso. E aí a gente colhe bastante frutos. Esse ano passado, de 2017, consegui publicar 30 artigos em revistas internacionais, 30. Que parabéns! Em revistas o quê? Em revistas internacionais, médicas, odontológicas, de quales expressivo. Tudo baseado nas pesquisas, nas Pesquisas ciências realizadas dentro da Unip. Então, isso aí leva o nome da Unip, a gente vai a muito a congresso internacional, voltado para a área de pacientes especiais. A maioria dos congressos voltados para a infectologia, os congressos são congressos médicos, né? E mesmo assim, vai à área odontológica. E aí a gente consegue expor nossos trabalhos e são bem aceitos e bem respeitados. E os alunos, eles participam disso, desse argumento, essa amostra desses artigos todos? Sim. Tudo isso é à disposição de todos os alunos, né? Então, isso... Olha, parabéns. Então, é bastante interessante. E o curso de odontologia também da Unip é bastante tradicional já, né, Sim, professor? Bastante sedimentado. É um curso que o MEC preconiza 4.000 horas de curso, nós temos 6.300 horas. Um curso, quer dizer, uma faculdade de odontologia e meia, né? A gente abre tudo que tem de novidades na reestruturação da grade curricular e vamos enriquecendo. Pacientes especiais é um deles, né? Porque tratar, São por exemplo... poucas faculdades, mesmo no Brasil e São Paulo, que têm a disciplina de pacientes especiais e ainda quando as que têm, a grande maioria, fazem só a parte preventiva. Nós fazemos a preventiva, que é a nossa obrigação, mesmo, né? E a curativa. Então, o paciente que ele vai fazer uma clínica odontológica convencional. Ele vai ser atendido dentro das limitações deles e aí será feito um tratamento odontológico. Vai fazer estética, recuperação estética, vai fazer implantodontia. Nós estamos trabalhando muito em implantodontia em pacientes com AIDS, está um sucesso muito grande. Então, a gente busca o que tem de novo, novas tecnologias, e o aluno vai vivenciar isso. E o paciente o que nós queremos é que o paciente saia de lá com a saúde dele reabilitada e com qualidade de vida. Isso que é voltado para isso. Professor, mas essa especialização, esse contato com os pacientes especiais, acontece em que ano? Último ano, quarto ano. Quarto ano. E não existe opção, quer dizer, todos têm que passar por essa experiência. Todos. Antigamente não, a gente abriu o leque se queria ou não queria, mas havia uma briga grande porque eles queriam. E aí a gente incluiu na grade como
uma disciplina que está lá, são 5 horas na segunda-feira e 5 horas aula nas sextas-feiras. Mas a minha curiosidade é, existe, no caso do dentista, né, do futuro cirurgião dentista, um perfil diferente para lidar com um paciente especial? Ah, tem que ter. Ou ama ou odeia, a grande maioria é assim, né? Mas a gente trabalha muito a humanização, a sensibilização desses alunos, isso é de extrema importância. Senão você não consegue caminhar, fazer nada. Como é que humaniza o aluno? O aluno é ali no dia a dia, mostrando, Mas o que, por exemplo, fazendo, quando ele atende um portador... saber ouvir, saber respeitar. Um síndrome de Sim, Down. mas sempre as primeiras consultas, a acompanhante, a família, a mãe, o pai estão ali, que vai dar todas as informações para você colher uma boa anamnese, né? Aí depois a formação do vínculo com esse paciente. E tem técnicas e mais técnicas que você utiliza para poder formar esse vínculo. Senão você não consegue. Não consegue. Os pacientes, entre aspas, convencionais, sistêmicos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, transplantados renais, aí a coisa flui melhor, porque tem um nível de consciência total, porque ele sabe da vida deles, sabe da importância que tem. Um transplantado renal tem que estar com a cavidade bucal, deveria estar previamente feita o preparo da cavidade bucal, remoção de focos, tudo isso. E aí, lógico, após também o transplante, ele não vai querer ter que ocorra um foco de infecção, porque ele tem probabilidade de rejeição de perda do órgão transplantado. A gente tem uma parceria importante com o Hospital dos Rins, que é da Unifesp, é um hospital que é padrão ouro, selo ouro internacional. Onde que é? É aqui? Na Borges Lagoas. E aí vocês vão ficar boca aberta, que é SUS. Menospreza o SUS e, de repente, um hospital daquele porte, que é um dos hospitais que mais faz transplantes no mundo e que tem uma menor quantidade de rejeição dos pacientes transplantados, do órgão transplantado. Quer dizer, existe todo E eles cuidado. nós damos aporte para eles no tratamento odontológico. Não conseguimos abraçar a causa inteira, porque não temos pé para isso. Mas que trabalho bonito também Mas da é um Unip, trabalho né? bonito. Essa parceria, né? É uma parceria muito importante. E eles chegaram num nível de complexidade tão grande que hoje sabe, porque mesmo o transplantado tem uma série de problemas que pode levar à rejeição do órgão. Inclusive os mediadores, os medicamentos, que é o caso ciclosporina, vários outros medicamentos que fazem o corticoide, que fazem com que o órgão não seja perdido, né? E aí eles causam efeitos colaterais importantes. Hoje eles têm um feeling tão grande, esses médicos ali, que trabalham com o limite certo da dosagem, que não causa efeitos adversos nesses pacientes, raramente acontece, e sucesso no órgão transplantado. Nossa, E é um hospital atendimento SUS. Lindo, é muito bonito. Boas notícias. Agora, professor, o senhor também é consultor da saúde bucal, junto à coordenadora programa DST-AIDS, pelo município de São Paulo, pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Explica um pouquinho o que é tudo isso para a gente. Isso daí, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo 36 anos e 8 meses. Quantos Aposentei anos? 36. Aposentei, mas eu participei da montagem, que eu, como já estudava, da rede do programa DST-AIDS de São Paulo, né? Então, e aí, desde que estruturou o programa, eu trabalhava no programa. Por muitos anos fiquei dando assessoria na parte da saúde bucal, na assistência para o programa. Aí depois aposentei, e aí, antes já parei, já fui chefe de unidade do programa DST-AIDS e tal, e aí acabei saindo, lógico, aposentei e desliguei. O ano passado, com a volta do novo governo municipal, a ex-coordenadora do programa me chama a convite da Unesco para que eu fosse assessor dela na assistência à saúde bucal no programa DST-AIDS. Aí cumprimos nossas metas do ano passado e agora esse ano chama a OPAS e a OMS para que eu trabalhe, estou trabalhando com eles no ano de 2018, com os 16 serviços de atendimento especializados que existem em dentistas. Então, eu trabalho com eles, fazendo a coisa acontecer. Hoje, nós estamos trabalhando muito com um projeto que eu consegui ter essa aprovação no ano passado da Unesco, e agora já da OPAS, dando continuidade,
é um projeto de recuperação desses pacientes da função estética, mastigatória, Que é muito fonética, importante, né? Não é e só melhorando as condições estéticas do paciente pelos afundamentos faciais, que chama lipoatrofia facial. Então, o que a gente faz? Coloca prótese total, dentadura. Também na universidade, né? A gente faz também, tal, mas a gente tem outro caminho dentro desse serviço. E prótese parcial removível, né? E aí, depois que a gente atende esse paciente, recupera esse paciente, está todo em ordem, se há necessidade, a gente faz o preenchimento facial com polimetacrilato. Por quê? O paciente, vocês são mais ou menos aqui da mesma época, os pacientes lembram da cara do Cazuza, né? Caquético, aquele afundamento de face, totalmente deformado, cinza chumbo, né? O perfil do paciente com AIDS era isso. Sim. Então, e nesse momento não, quando surgiu o denominado popularmente coquetel, que é a terapia antirretroviral altamente potente, o coquetel, como efeito adverso, tem alguns medicamentos que compõem o coquetel, né, para poder ofertar para o paciente, que acaba desencadeia a síndrome lipodistrófica. O que é isso? Mexe com triglicéridos, com colesterol, com a glicemia, é muito grande, desenvolve diabetes, desenvolve o aumento de colesterol, as cardiopatias, né? E uma alteração no metabolismo ósseo. Na boca é muito grande isso. A gente tem vários trabalhos, aí já vou citar mais alguns trabalhos, que a gente pesquisa, vendo a estrutura óssea, as mensurações ósseas desse indivíduo. Olha que bacana isso. Porque são indivíduos mais predispostos, no caso de fazer uma cirurgia maior, uma exodontia, acabar fraturando até a mandíbula. Então, esses são efeitos adversos da terapia antirretroviral. Tem muitos outros, mas assim, que envolve cavidade bucal, são esses. Aí o paciente voltou àquela cara da AIDS. O paciente começou a ficar recluso, medo de sair na rua, ser identificado, porque ficou o cartão de visita dele. Normalmente afundamento temporal, região de malar, e o paciente fica muito feio. E com isso, com esse projeto que eu desenvolvo dentro da prefeitura, a gente está trabalhando com a coordenação, com a coordenadora que me dá a carta branca para isso. Nós trabalhamos a reposição dessas perdas dos dentes. E quando a gente faz as reposições através dessas próteses, existem os macetezinhos, aí, alguns detalhes. Quem tem um feeling bom e quem trabalha bem, você consegue fazer com que essas próteses tenham alguma adaptação, algum preenchimento maior de um lado, menor do outro, que vai compensando, e quando você entrega a prótese, muda a cara do indivíduo. Muda. Volta tudo. Nós estamos aí, acho que mais ou menos umas 160 próteses feitas para 160 pacientes. Até agora não fizemos um preenchimento facial, porque só as próteses foram suficientes para melhorar as condições estéticas do paciente. E esse trabalho se estende também à universidade ou não? Não, esse não, exclusivo da prefeitura. Da prefeitura. A parceria com a universidade. A parceria com a universidade é o seguinte: esses 16 serviços que têm cirurgiões dentistas, muitos, é óbvio, não tem como fazer uma anatomia patológica, não tem fazer a sofisticação no PCR, vários exames de tomografia, de radiografia panorâmica, radiografias periapicais, eles têm no serviço, mas uma coisa mais sofisticada eles não têm. A universidade abre a porta para eles, dá total aporte. Que bacana. Então na segunda-feira, tem. Nas segundas-feiras, por exemplo, eu não sei, fora os pacientes agendados, né, para atendimento, eu não sei se vai chegar nenhum, se vai chegar 10, vai chegar 15 pacientes. Porque os 16 serviços de São Paulo, eles têm carta aberta. Eles vão mandando. Toda segunda-feira eles podem mandar. 16 postos? 16 serviços. São Paulo inteiro. São Paulo inteiro. Aí eles mandam para a Unip. Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste e região Central. Mas manda para a Unip. Eles, quando tiverem dificuldade, que não conseguem fechar um diagnóstico e conduta de tratamento, manda para que eu e o professor Gilberto, que está lá, que é minha cria, foi o primeiro estagiário desse CEAP, terminou a faculdade, fez especialização em periodontia, fez especialização em plantodontia, fez o mestrado comigo, fez doutorado. É um jovem menino, mas uma carreira brilhante. E eu, meu assistente. Então, nós trabalhamos com isso. Recebemos esse paciente, vamos dar andamento para fechar o diagnóstico e conduta de tratamento. É essa a nossa parceria com a
Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas é um Que trabalho bacana, e hein? tanto, né? Porque... Acho que talvez falta até um pouco de divulgação, que nós somos bem modestos para isso. Está nos surpreendendo. Que Nos bom surpre- que ele teve É, esse nos espaço. surpreendendo, a gente né, acaba professor? não Porque quando não tem um divulgando. diagnóstico fechado, né, professor, para o paciente, para a família, é um momento de angústia total, né, professor? Aí, dentro da AIDS, existia 2 patologias, logo no começo, que eram o carro-chefe em termos de neoplasia de câncer, que era o sarcoma de Kaposi e o linfoma não Hodgkin. O que é? O sarcoma de Kaposi é um tumor vascular, Tá. que antigamente era específico de pessoas da terceira idade que moravam não morava na região do Mediterrâneo e leste europeu. Teve um surto endêmico na África, e quando surge a AIDS, como é que foi na cabeça dos pesquisadores que chamou a atenção? Grupos de homens que fazem sexo com homens em Los Angeles e em Nova York começaram a ter jovens homens a ter sarcoma de Kaposi, coisa que nunca teve, que era terceira idade, pessoas idosas, né? E de uma forma abrupta. E aí o que aconteceu? Começaram a correr atrás e diagnosticaram o sarcoma de Kaposi. A segunda patologia prevalente nesse momento é o linfoma não Hodgkin. É uma doença, esse é um tumor maligno mesmo, né? E no começo a gente conseguia biopsiar hoje, fechar um diagnóstico de linfoma, lógico, um trabalho que tem que ser feito minucioso, detalhado, porque a responsabilidade é muito grande. Deus o livre dá um diagnóstico errado. Claro. É a sentença praticamente quase que de morte para o indivíduo. Então, o paciente, às vezes, quando a gente biopsiava na segunda, na outra segunda, já o paciente cheio da óbito, perdia o paciente tão agressivo que ele era. Hoje, com as conquistas da medicina, com as ações terapêuticas novas, isso melhorou muito. Muitos escapam da morte em função do linfoma não Hodgkin. Mas daí, como as pessoas têm um maior tempo de vida, né, melhor qualidade de vida, mesmo sendo portador do vírus HIV ou estando em AIDS, ele tem o sistema imunológico dele minado. Ele é um paciente, uma pessoa imunodeprimida, imunossuprimida. E aí tem inserção do terceiro filão aí, que são os carcinomas espinocelulares. Então a gente trata muito isso na faculdade, hoje muito. E aí quando chega para a gente, depende da gravidade, se é uma coisa incipiente ou in situ, alguma coisa pequena, a gente já resolve ali. Casos maiores, a gente tem parcerias com outros locais que vão acolher esse nosso... Nós temos as portas abertas, porque colegas que um ajuda o outro. Claro. Como eu ajudo eles que precisam de alguma coisa, e vice-versa também a gente tem esse retorno. Mas um trabalho para a sociedade é fundamental, né, professor? E aí a gente Elcio? abre essas portas e faz o fluxo para que esse paciente vá ser atendido em um lugar específico, que vai sofrer a cirurgia, vai fazer a tua radioterapia, vai fazer a tua quimioterapia, de acordo com a necessidade do tratamento para cada caso. Então a gente ajuda muito nesse ponto, né? E aí são vários campi que a população pode receber esse Não, só tratamento? na José Maria Whittaker, O Whittaker. 320, Na Unip de Indianópolis. da Indianópolis. É o único lugar que tem o curso de odontologia, onde estão as clínicas de odontologia. E aí, como é que a pessoa que precisa desse tipo de tratamento... Ele como pode procurar direto a triagem, né, ou ligar no telefone 5586-4132. Ele vai falar com os serviços de triagem vão agendá-lo, e ele será encaminhado, redirecionado para que a gente vá fazer a avaliação e dar andamento ao tratamento. Porta aberta, tranquilo, fica à disposição de todos. Tem que ter um pouquinho de paciência quando 16 unidades mandam todo ao mesmo tempo. Mas às vezes tem Aí, dia que não chega nada. muita gente, é? Não, e tem dia que não chega nada. Ah, é? Tem dia que vem, para o ônibus na porta lá e desce, tudo metrô. Mas é assim que acontece, não dá para precisar, né? Depende da necessidade daquele momento para cada serviço. Você tem uma porcentagem, tem uma porcentagem de quantos alunos seus, por exemplo, numa turma, quantos continuam com esse tratamento na vida? Eu não sei dizer. Pois não, sei. né? Mas, Porque é interessante, né, Silvia, você pensar... Você né, tem esse eu tenho contato, mas muitos será que multiplicadores, continua, muitos. Formaram, dedicam, trabalham, pesquisam. É bem porque interessante. Porque né, você se formar em odontologia, no curso regular, fazer, né, o aluno se prepara e tudo, e se torna um profissional. Mas o atendimento para
portadores de necessidades especiais, realmente é um trabalho diferenciado, né, Temos doutora? uma parceria com a Inspirare, que ela congrega a grande maioria pacientes autistas. Esses não são fáceis, depende do grau de comprometimento de cada um, leve, moderado, severo. É difícil, mas a gente dá suporte para eles também. Nós temos uma parceria com a Fundação Mary Spears, não sei se ouviram falar. Não. Era uma inglesa que deixou uma fortuna e deixou para a igreja presbiteriana, ali no centro da cidade, em frente à CM, ali, chama rua Nestor Pestana. E eles nos procuraram, a gente fez uma parceria. A primeira turma que nós atendemos eles têm um trabalho muito grande de inserção social. E essa Mary Spears trabalha com todos os projetos que é para assistencial à população carente. E a gente desenvolveu um projeto que eles atendem toda a tarde, suporte, capacitação, apoio a crianças de idade escolar. Então, vão para lá eles têm alimentação da região central de São Paulo, um dos projetos. E aí eles abraçaram a causa e deram, juntamente conosco, nós demos a nossa parte da mão de obra, e deram próteses. A Fundação Mary Spears pagou, porque o laboratório da Unip é terceirizado. Quem consegue pagar prótese para todo mundo? Uma coisa impossível. Então, eles pagam as próteses totais e as próteses removíveis, da melhor qualidade possível. Então, o que faz? A gente faz uma grande triagem e a gente abraçou essa causa e atendemos todas essas mães dessas crianças que têm suporte didático lá na Fundação Mary Spears, ali na Nestor Pestana. Então, todas as mulheres tiveram essas bocas tratadas, com as próteses, com reabilitação dessas próteses. Então, um serviço bonito. Restaura a dignidade dessas pessoas. Hoje estamos com um filão grande, que não é região aqui perto de... Higienópolis? Não. A saída da Raposo Tavares, ali indo para Cotia. Cotia. Eles têm uma comunidade grande lá e a gente tem um trabalho com eles bastante grande também. Então, são coisas interessantes. Aí, só que daí já não é voltado... tem os pacientes especiais que nós atendemos, mas é voltado para o paciente convencional, aquele que pode ser atendido em qualquer lugar. Tem várias áreas, né? Sim, dentro lá tem várias disciplinas, né? Eu me surpreendi, no ano passado, né, Silvia, nós fizemos tantos programas e divulgamos as clínicas, os serviços, as clínicas de atendimento gratuito da Unip. Não só de odontologia, mas falamos de nutrição, área de direito, de psicologia. E nós ficamos surpresas, e eu tive a chance de ir num atendimento de nutrição, e eu fiquei encantada com o nível de tratamento, e de forma completamente gratuita, né? Você vai lá, é atendido por profissionais, praticamente profissionais ali. Sim. Eles estão, mas, né, com os professores sempre... Com todo o suporte. Muito, e eu acho que a odontologia também não foge a isso, né? Não, a odontologia é o carro-chefe nosso. Ali, nós temos ali na José Maria Whittaker 6 clínicas. 6 clínicas? 6 clínicas, imensa. Quantos atendimentos por dia? O senhor já fez? Não sei. Eu até tenho isso lá, mas isso vai mudando, não dá para saber. Mas são 6 clínicas e ali trabalham várias disciplinas: periodontia, cirurgia, implantodontia, pacientes especiais, prótese fixa, prótese removível, prótese total, odontopediatria. Então vai embora. O negócio é muito grande, Então são 6 clínicas que têm consultório suficiente para os alunos e sobra, né? Trabalho com todo o conforto, né? Aquela briga de aluno atrás de um consultório. Não, lá não. Olha, é disponibilizado. Legal, e equipamentos de ponta. Tudo. E aí, os laboratórios de primeira, centro de laser, centro cirúrgico. Então, a gente tem todo um aporte, uma estrutura muito grande. Um laboratório desse, que eu estou falando de biologia molecular, que isso custa fortuna, microscópios caríssimos, de alta tecnologia, que custou quase 3 milhões, um deles. Assim vai, a coisa é investimento pesado, muito grande. Mas o retorno é maravilhoso, né? Sim, a satisfação é grande. E hoje é o melhor curso de odontologia no país. Nós somos nota máxima no ENAD há 5, 6, 7 anos. Olha que maravilha. Maior nota do ENAD. Primeiro, o país inteiro, o NIP, né? Mesmo, professor? Então, falo isso com orgulho, porque é fruto do trabalho nosso, fruto de todos os professores e o aluno, né? Sim. E o aluno que se empenha, porque ele vê que vale a pena. E ganha todo mundo. E no RUF da Folha também, por 5 anos aí, a universidade que as
as pessoas do mercado, Do mercado de trabalho. buscam os nossos profissionais para serem contratados. Então, Ganha oferecendo todo mundo, Isso é um né? prazer Claro. muito grande. Porque ganha, né, o aluno, ganha a população, né, ganha a universidade. Para a gente, né? Missão cumprida. Missão né? Isso só é- os vitoriosos, né, Graças a Deus. professor? Parabéns. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui e por essas boas notícias, né? Eu que agradeço. Foi um prazer parabéns. conhecer vocês, estar com vocês. Que bom. Quero agradecer ao professor Elcio Magdalena Giovanni, que é professor do curso de odontologia da Faculdade de Odontologia da Unip. Muito obrigada, professor. Obrigado a Muito vocês. obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Objetivo Liderança Absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Dona Atriz está de volta. Bom, nada é mais excitante para o espírito humano do que a competição, dando vida e força ou ainda um sentido para determinado desejo, meta ou necessidade. Agora, qual o lado psicológico de um aluno que participa de uma competição? Para falar sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Cristiane Vita, que é do POIT, o programa Objetivo de Incentivo ao Talento. Cristiane, eu queria começar essa nossa entrevista te perguntando o que é competir. Então, competir, o aluno que vai numa competição, ele vai em busca de aplicar o conhecimento dele. Então, existe todo um preparo prévio para essa competição, em que esses alunos que têm um potencial muito grande vão em busca do conhecimento. Para eles, não se esgota o conhecimento, eles querem aprender cada vez mais. Então, são alunos críticos, são alunos que querem aprender cada vez mais. Então, eles vão em busca desse desenvolvimento do potencial deles. E, na competição, durante a competição, eles vão colocar em prática todo esse aprendizado prévio que eles desenvolveram. E existe uma expectativa com relação a essa competição, né? O ganhar ou perder faz parte, mas quando o aluno está preparado, ele se desenvolveu, se preparou num trabalho, fez a pesquisa, desenvolveu a programação de um robô, por exemplo, na competição FLL, que tem todo um contexto de elaborar um projeto, um tema. Esse ano foi sobre a hidrodinâmica, então eles desenvolveram um projeto sobre esse tema, criaram um chuveiro, criaram um filtro caseiro, e eles desenvolvem o robô, a construção do robô, fazem toda a programação, e essa competição é permeada por uma competição amigável, cooperativa, então existem esses valores nessa competição. Mas aí seriam, vamos dizer, outros valores que eles estão imprimindo à questão da competição? Quer dizer, de alguma forma a competição está mudando a tônica dessa competição? Não é mais aquela ganhar ou perder, é uma Não é o competição foco diferente. só na vitória, né? Mas é uma competição em que você vai buscar desenvolver o conhecimento, aplicar o que você aprendeu, e ter um relacionamento com os membros do grupo amigável, de construir um conhecimento e compartilhar esse conhecimento não só com os membros da mesma equipe, mas com as outras equipes que estão participando da competição. Professora, eu não entendo essa competição de hoje. Né? Antigamente competir, era eu e a Malu, vamos lá, né, Malu? Quem chega primeiro? Isso para mim era muito claro o que era uma competição. Hoje em dia a competição é compartilhada, a competição você passa informação para o adversário, quer dizer, é um outro tipo de competição, uma competição em busca do conhecimento. Você entende isso, Malu? Não compreendo. Não é competir só em busca de um resultado, né? É competir para você desenvolver todo um trabalho de produzir um conhecimento, né? E compartilhar isso com os outros, com a comunidade, com as pessoas que estão fazendo parte desse trabalho. Mas, por exemplo, uma competição como a FLL, First Lego League, que exige, então, esse compartilhamento, exige essas novas... De cooperar. De cooperação, quer dizer... Como São você faz outros a preparação? valores, né, Silvia?
outros É valores. outro tipo de competição. Como você prepara esses alunos? Porque são vários alunos de várias idades, né? Com as expectativas diferentes. Como é feita a preparação desses alunos? Então, a gente tem todo o preparo no trabalho de ir em busca da pesquisa, aprender a fazer pesquisa. Tem um professor que orienta nessa área, né? De como fazer uma pesquisa. Depois tem o trabalho da programação do robô, construção, que tem os professores da área de robótica que dão esse suporte, esse acompanhamento para os alunos. E tem todo o preparo psicológico também de estar dando esse suporte para os alunos trabalharem em grupo, se conhecer dentro desse grupo, conhecer o outro, né, os potenciais diferentes. Então, a gente vai estar trabalhando com alunos que têm potenciais diferentes que vão somar, né, num todo, no grupo, né, no coletivo. E aí eles têm que aprender a fazer essa troca, né, de conhecimentos, compartilhar, que não dá, individualmente ele pode ter uma produtividade muito boa, mas em grupo ele vai ter que saber ouvir o outro. Eles têm dificuldade? Às vezes têm dificuldade de dividir as tarefas, eles têm por hábito de fazer tudo sozinho. Né? Como é que muda esse conceito entre eles? Aí nós estamos falando de aluno de 10, 11, 12, né? E tem uma integração entre essas idades, né? Então, os mais novos aprendem com a experiência dos maiores. Nós vimos isso na FLL, eles né? ensinam e eles são os mascotes, né? A gente fala. Os pequeninos. Os pequenos, E tem uma troca muito grande entre eles, né? De experiência. Quem já tinha ido o ano passado passou toda essa experiência, mostrou para os alunos novos o que era importante nessa competição. E esse preparo dos alunos, eu trabalhei com eles com dinâmicas de grupo, né? De estar se apresentando, por exemplo, para os outros se conhecerem. Então, eu fiz dinâmicas em que eles iam se apresentar de uma forma com imagens, né? Como um anúncio deles. O que eles poderiam estar falando para o outro sobre ele mesmo através de uma imagem de figura de revista. Mas a preparação para a FLL? Preparação num geral com o trabalho de robótica que eu faço com eles. E então esse trabalho vem ao longo do ano, né? Esse é um dos trabalhos, um outro também. Então aí eles se conheciam, se apresentavam uns aos outros desta forma. E uma outra dinâmica que eu trabalhei, que é a questão do grupo, de se perceber dentro do grupo, que espaço está ocupando dentro desse grupo. Então, a gente trabalhou com papel craft, um papel grande de desenho, e eles iam fazer uma produção em conjunto, ali em grupo, como eles quisessem, distribuir no papel. E aí ficava claro, depois, na imagem configurada, o espaço que cada um ocupou, como o grupo dividiu. E aí os grupos se mostraram de formas diferentes. Teve grupo que teve uma integração grande, participação de todos, num tema que eles escolheram. E teve grupo que ficou bem cindido, bem dividido. Teve um que ficou em duas partes. Então, ficou uma turma de um lado e a outra do outro. E aí a gente vai trabalhando isso. Olha, o que é importante. Os resultados. O que é importante, né? Quando eles estão imersos no trabalho, eles não estão percebendo. Aí a gente faz um distanciamento reflexivo, olha para a produção gráfica que foi feito, e a partir daí a gente desenvolve uma conversa, uma reflexão sobre como está se mostrando aquele grupo e o que é importante. O que a gente pode trabalhar? Tem uma outra forma de estar produzindo para contribuir para o trabalho do grupo se desenvolver melhor e eles alcançarem um bom desempenho? Então, e eles respondem como? Então, e aí eles olham realmente, olha, aqui a gente está dividido, assume mais a liderança, assume a responsabilidade, o outro fica mais de escanteio esperando o outro decidir. E aí eles vão entendendo, refletindo que, então, precisa cada um poder contribuir com a sua parte nesse processo do todo, do coletivo. Né? É aí que entra você no sentido de respeitar o que cada um pode oferecer ao grupo, Exatamente. Né? Porque tem gente que é líder, tem gente que não é. E não pode adianta contribuir forçar. de outra forma. Exatamente. Né? Tem um que vai liderar o grupo, tem o outro que faz um trabalho mais racional de programação, por exemplo, tem o que é o montador, né?
e o que faz a pesquisa, que vai em busca de... Nessa competição da FLL, na verdade, a gente tem as habilidades diferentes e cada um trabalha mais numa área, mas é importante, a competição solicita isso, que todos entendam, né, o que está acontecendo, saibam explicar como foi desenvolvido o robô, como foi o projeto, a pesquisa. Então, é importante que todos saibam. Não é que ele precisa ser especialista em tudo, ter habilidade para fazer tudo, mas que ele entenda, ele saiba do que ele está fazendo. Porque, durante a avaliação dos juízes, isso é levado em consideração, né? A Malu, ela foi até a competição da FL, eu fui no outro ano. O que me chama mais atenção numa competição grandiosa, assim, com vários alunos de vários lugares, é a forma hoje como eles se colocam no sentido de verbalizar. Então, tem um momento que tem os juízes. E hoje, não importa a idade, pequeno, ou os mascotinhos, ou os maiores, eles colocam realmente para fora. Essa preparação, isso é feito também no lado psicológico da Sim, é importante. Não só o lado psicológico, mas de treinar mesmo. Porque também, se o aluno domina o assunto, fica muito mais fácil. Mas verbalizar, Cristiane, é difícil. É difícil. Imagina, nós vimos lá o Enzo, lá 10 anos, e o menino falando, com uma desenvoltura. Como é que ele adquire essa segurança? Falar com os juízes. A gente fica sem graça. Eu acho que essa expectativa e tensão existe para todo mundo. Mas tem uns que têm mais desenvoltura mesmo. Mas como é que estabelece esse ar seguro para eles, Cristiane? Então, a gente tem que dar subsídios, fortalecer, né? Olha, você tem potencial, você tem capacidade, você tem conhecimento e você pode conseguir, né, transmitir a sua ideia, o seu pensamento, o que você aprendeu, o que você pesquisou, né, no sentido de desenvolver positivamente, né, fortalecer as qualidades, né, dar ênfase às qualidades do aluno, né? Então, é nesse sentido que esse suporte é trabalhado. A gente fica pensando assim, né, Malu? Por exemplo, quando você vai, no caso dela, que chega com uma classe, cada aluno tem a sua vida, a gente não sabe que bagagem que ele traz, quais são os problemas emocionais que ele tem. Quer dizer, tudo isso no objetivo é trabalhado individualmente? Vocês conhecem cada criança, exploram cada capacidade? Como é feito esse trabalho? Então, a gente tem, no POET, a gente tem o curso da robótica e tem da oficina de criatividade, que é justamente um espaço para a gente trabalhar os aspectos afetivos e emocionais da criança. Então, através do recurso artístico, eu vou trabalhando com eles formas de estar se expressando, o autoconhecimento, a socialização, relação no grupo com o outro, e tem histórias mesmo de vida diferentes, questões que o aluno traz, e ali, através dos processos dos trabalhos, eles vão se percebendo, né? Então, acontece muito, assim, a criança se expressa através da arte, né? E aí ela vai, ela vai se percebendo. Desenho ainda é desenho ou não? Não, não só desenho, uma modelagem, uma escultura, o trabalho com sucata ali? Sim, numa produção com sucata, por exemplo. Tudo dali sai a observação? Sai. Por exemplo, a gente percebe muito a relação da criança com os materiais e com a situação, né? Os materiais artísticos têm propriedades diferentes que a gente pode estar usando, e nessa relação a gente percebe como que a criança reage. A tinta, por exemplo, é um material muito fluido, muito solto. Então, tem alunos que mergulham nesse trabalho, quase que se pintam inteiro, né? Então, a gente vê como que é essa relação. Tem outros que não querem sujar a mão. Não querem se sujar, ficam muito incomodados, né? Então, a gente vai vendo nesse material alunos que preferem um material mais estruturado, por exemplo, como a sucata, que já tem uma forma definida, e eles constroem a partir disso, né? Tem mais segurança de trabalhar com material assim. Uma massinha de modelar, uma argila, que a gente trabalha aspectos tanto sensório-motor, do contato com o material, o sensorial, com contato com o material, e o motor, de amassar, socar, bater. Então, todos esses aspectos a gente vai trabalhando as questões afetivas e emocionais. Como que classifica? Por exemplo, a criança que se joga na tinta é aquela que não quer se sujar. Como é que você trabalha isso? Uma é mais expansiva e se joga no mundo, a outra é mais criteriosa. Na verdade, a gente não
não define assim de classificar, mas a gente percebe que uma criança que mergulha mais na tinta tem uma soltura maior, tem mais liberdade para estar se expressando. A que fica incomodada com a sujeira, aí a gente vai entendendo também, dentro desse processo durante o curso, que eu vou conhecendo a criança, eu vou entendendo um pouco mais. Sem julgar, né? Não, criança sem julgar. Assim, não dá para a gente definir. Gosta de tinta, então é mais expansiva. Não gosta. Tem uma história a criança, né? Então, ao longo do trabalho também eu vou conhecendo. Mas o pote não é para conhecer as habilidades e encaminhar de alguma forma ou não? Não, na verdade, é um espaço de enriquecimento curricular para a gente trabalhar com o potencial dessas crianças, desenvolver as habilidades e a gente dá todo esse suporte emocional, né? Que é importante, né? A criança tem um potencial muito grande, cognitivo, está muito à frente, às vezes, do que é esperado para a faixa etária dessa criança. E a maturidade afetiva e emocional dessa criança, muitas vezes, está dentro do que é esperado para a idade. E aí fica um desenvolvimento que a gente fala que é assincrônico, que é uma assincronia do desenvolvimento. Ela está muito à frente cognitivamente e, emocionalmente, ela lida com as situações conforme a maturidade da idade dela. Então, às vezes, se solicita, como a criança tem um potencial muito grande, por exemplo, pode vir com um tema que ela, cognitivamente, ela vai entender, ela vai conversar sobre isso, mas emocionalmente ela não vai sustentar nem sempre. E a escola dá o suporte para isso também? Dá o suporte para isso. Você entendeu o aluno, né? O Silvio, eu lembro que a Sandra Carulli estava me falando que ela mostrou uma criança, ela olhou para uma criança de 2 aninhos e tudo, ela falou, essa é uma criança prematura. Então, o objetivo olha até para isso. Então, se a criança nasceu prematura, ela não vai julgar, mas eles vão, é isso que você está falando, eles vão olhar a trajetória, o desenvolvimento da criança. Então, quer dizer, né? Desde o útero, né? Então, a gente tem que entender como a criança se mostra nessa relação com o ambiente, com ela mesma, com os outros, né? E não definir formas de ser, né? Então, a criança faz isso, ela é assim. Não, a gente vai compreender. Cada criança tem a sua história e, na relação com as situações, como que ela enfrenta, como ela reage. Eu lembro que nós fizemos um programa especial uma vez, uma matéria que a gente nós colocamos o Papai Noel com as crianças. A reação das crianças em relação ao Papai Noel foi absolutamente diversificada. Umas ficaram maravilhadas, outras ficaram curiosas, outras saíram correndo, outras choraram. Quer dizer, cada criança reage de uma forma para uma situação nova. Imagina diante de uma competição. Exatamente. Tem crianças que ficam muito tensas porque tem uma expectativa muito grande com relação ao desempenho dela. Então, ela fica ansiosa, fica tensa. Eu acho que todos, no geral, têm. Todo mundo que vai para uma competição... E nisso entra os pais também, né? Qualquer situação, você fica apreensivo, né? Tem uma expectativa, né? Eu estou lá, eu vou mostrar o meu conhecimento, eu vou desenvolver todo o trabalho que eu fiz durante o ano. Então, tem uma expectativa, tá certo? Mas tem crianças que enfrentam a situação de uma forma mais solta, espontânea. Tem crianças que ficam mais tensas, mais nervosas, e a gente tem que ir trabalhando isso. Vocês trabalham ou vocês respeitam? Gente quem não quer competir, não quer competir. Não, quem não quer competir, não dá para obrigar. Isso não quer dizer que a criança tem algum problema. Ela não é competitiva, ela não quer participar. Mas tem crianças que gostam, estão lá na competição, mas na hora ficam extremamente nervosas. Então, e aí fazer o quê? É tentar dar um suporte, né? Na verdade, a gente tem que fazer um trabalho prévio dela ir se acostumando com essas situações, né? E tentar, na hora, diluir um pouco, brincar, né? Soltar para a criança se relaxar. Para isso, os simulados são bons, né? São Aquela bons. coisa de preparar, por exemplo, vai falar com o juiz, então... já faz um treino, né? As crianças já sabem o que vão falar. Todo esse trabalho prévio de estar treinando a apresentação, isso ajuda muito, né? Porque ela domina ali o assunto, tem o conhecimento, mas precisa treinar a forma de apresentar para ficar claro, interagir com os juízes, cativar, mostrar a importância do trabalho. Isso que é legal, esse treino é legal. E foi isso que a gente notou, né? As crianças estavam assim, nós entrevistamos... Super preparadas. Super. E com uma desenvoltura e eles falando... têm mesmo. E quase com uma alegria, né, no rosto, assim, por falar. E o vocabulário muito rico.
né? Nós notamos realmente as duas equipes Eles que participaram, têm, foram né? 18, né? 18 alunos 18 no alunos, total. todos muito bem São preparados. crianças psicologicamente. diferenciadas, né? Não, e muito uma delas, preparadas. inclusive, falou da frustração, né? Quando você erra, né? Porque para a criança... E tem, porque na verdade também, por exemplo, quando o robô vai para a pista, né, tem várias influências na hora que pode dar alguma coisa errada. E aí eles têm que tomar uma atitude, uma decisão no momento. Não é fácil Consertar isso. os erros do robô. Consertar o erro. E isso dá nervoso. Não, e a expectativa, o robô já estava preparadésimo, chega lá, Acha tá que tudo está errado. tudo pronto, não faz nada, né? É frustrante, né? Porque teve todo um investimento em cima disso. E nessa competição da FLL, foi muito interessante, porque uma aluna é assim, muito... se exige muito dela, Se cobra muito. se cobra e ela fica tensa, nervosa, e eles ganharam, né? Um troféu de inovação e... Estratégia e inovação. Estratégia e inovação, isso. E ela ficou extremamente feliz, assim, ela transbordava de felicidade. Eu falei, nossa, mereceu. Isso foi um reforço positivo para ela, porque ela fica muito tensa. E aí, né? quando uma criança como essa aluna, ela tem essa expectativa, fica muito tensa e consegue, no caso, uma vitória, e vamos falar da Isso, vitória, isso. esse é um crescimento muito grande, não é? Muito grande. O pulo que a criança dá no sentido psicológico. Exatamente, de que ela consegue, né? Embora tenha toda essa tensão, ela pode conseguir, ela superar e atingir o objetivo, né? Mas e a Que é frustração? Quando tem uma frustração também é o caminho inverso? Pode também a brecar aquele aluno? Olha, depende do aluno. Pode até uma frustração, dependendo de como o aluno reage com a frustração, pode dar uma paralisada, digamos assim. Mas eu acho que a frustração ajuda a amadurecer, né, a enfrentar as situações, porque nem sempre você vai ter sucesso. Né? Porque Então, eu lembro com daquele isso... campeonato, Silvia, que nós fizemos de natação lá no Corinthians. Aí você olhava aqueles pequeninos, eles não ganharam, mas eles choravam, mas choravam. Aquilo dava vontade de você pegar no colo e proteger e cuidar para sempre. Assim. Aí o que faz o educador nessa hora? Então, eu acho que a gente tem que acolher. Né? Tem que acolher essa situação e ir mostrando que é assim, faz parte do aprendizado. É difícil, né, a criança ouvir isso, mas faz parte. Foi uma primeira experiência, o ano seguinte pode ser que ela tenha um resultado mais positivo. É difícil não para nós. Quem que aguenta? É difícil, A gente né? pode passar o que for de ano, a gente não aguenta a frustração, não. Não aguenta. Esse né? jeito de aprender eu não gosto, não. Não quero mais amarrar a não. frustração. Né? Não, frustração é muito verdade, Mas é assim, a difícil. gente não pode deixar que na nossa vida o nosso amadurecimento está envolvido nisso. Claro. Né? A gente passou por frustrações, não é? Claro, E aí a gente E elas ensinam mesmo as frustrações? ô, Cristiane? ensinam. Né? Na marra, né, Cristiane? Na marra, Mas eu acho que é isso, é sentindo na pele, doendo um pouco para entender, né? Que às vezes precisa ser de uma outra forma, né? Então, Ô, Cristiane, e só é Cristiane, né? Cristiane, para a gente falar mais um pouquinho do Poit, porque eu admiro muito o trabalho que é feito no sentido de despertar as habilidades, né? Uma criança, ela pode ter várias habilidades mesmo? Ou ela desenvolve, ou ela treina, e, na verdade, ela tem um dom para uma coisa, mas ela desenvolve as outras com treinamento? Então, na verdade, a criança pode ter um potencial, né, que a gente fala, uma alta habilidade, né, tanto é que o termo passou a ser alta habilidade / superdotação. Ela pode ter uma alta Superdotação alta habilidade / superdotação. Tá. Porque a superdotação parece que ele tem que se destacar em tudo que faz. Né? Na verdade, a criança tem uma habilidade em uma ou mais áreas, né, que ela se destaca. Ela pode ter uma habilidade acadêmica. E nos esportes ela vai ser um fracasso, ela não tem habilidade nos esportes. Né? Mas ela treinando... Às vezes nem treinando, né? Porque, E aí assim, faz como? Então, ela vai fazer o que ela pode dentro dos Escolher. esportes. No futebol não adianta querer desenvolver uma habilidade ali, porque ele não vai... Nunca vai ser brilhante. Não, nunca vai ser brilhante, mas em compensação, academicamente ele é brilhante. Né? E a criança... É difícil, às vezes, para a criança conviver com isso. Até o adulto que trabalha, ou os pais, tem uma expectativa muito grande nesse envolvimento. Pois é, queria né? entrar nesse mérito dos pais também. Eu acho que precisa entender que tem um potencial em alguma ou mais áreas, mas não vai se destacar em tudo que faz. E a criança, com a maturidade, vai aprendendo também a entender isso. Né? Que no esporte ela vai ter que se dedicar mais.
vai ter que ter um empenho maior do que na matemática que ela tira de letra, né? Às vezes a criança tem uma habilidade só no raciocínio lógico. Por exemplo, a matemática é brilhante. Em português é super difícil, né? Enfrenta uma dificuldade que ela vai ter que ter um empenho maior, né? Não é que ela tem tanta dificuldade, mas a matemática é tão fácil, né? E ela vai ter que ter um empenho maior em português, por exemplo. Malu, o que você teve empenho maior? A tua facilidade era no quê e o empenho era maior na onde? Eu acho que de português. Você tinha um empenho maior? Português. Ou Português tinha e mais geografia. Português e geografia. Mais facilidade? Mais facilidade. E eu me empenhava mesmo, entendeu? Geografia, tudo. Adorava rios, relevos. Eu gostava de... E todo o meu tempo eu ficava fazendo isso. E você? Não, e tem um lado também, eu sempre gostei da parte de escrita, de história, quer dizer, mas parece que a gente desenvolve um lado e o outro não. Na parte de exatas, eu era um desastre. Eu também. Entendeu? Mas um desastre que não tinha jeito nem com treino. Mas tem coisa isso, que parece né? que não desenvolve. A gente tem que investir muito, né? Estudar muito para ter um desempenho razoável. Mas é isso. Mas né? não tem problema, Não isso tem eu quero problema. dizer. Se o aluno não tem. consegue desenvolver, dentro do POIT, coloca-se todas as habilidades, quer dizer, tenta-se desenvolver essas habilidades e respeita a resposta de cada aluno, é isso? Exatamente. Né? É um espaço para que o aluno se desenvolva, né? A gente amplia aí o leque de conhecimento deles, desenvolva a habilidade que ele já tem e ele pode desenvolver outras habilidades também, né? Vai ampliando o conhecimento. E onde ele não tem tanta habilidade assim, é respeitado, né? E aí ele vai Porque isso é novo, né? Essas altas habilidades é algo novo, né? Porque antes, assim, você olhava... Sabe, é isso que você está falando, português, matemática, geografia. Agora, assim, você vê aqueles alunos, né? Brilhantes. Aí eles vão bem em música, o aluno olímpico, aí o aluno faz assim no clico, no fico. O aluno olímpico que vai dar um show depois no teatro, ou vai lá recitar um poema, canta, dança. Dança. Tem uns que têm habilidades em várias áreas, né? São líderes, né? Em compensação, tem outros que são brilhantes, inteligentíssimos, mas não são líderes, são assim tímidos, então eles vão para outras áreas, né? Mas isso não quer dizer que ele tem que ser um líder, que ele tem que ser comunicativo. Não, né? Não precisa desenvolver isso. Tem que respeitar também, né? Esse desenvolvimento do aluno. E a criança hoje, na sua avaliação, quem é essa criança hoje? Porque ela está diferente. A gente olha para as crianças hoje, não sei se é o meu olhar que mudou ou se realmente as crianças é que mudaram. Elas têm assim, tem que ser tudo muito rápido, né? A informação tem que chegar muito rápido, porque mudou, a tecnologia está aí, o acesso é muito fácil. Então, até em atividades que a gente trabalha com as crianças, que eu já trabalho há muito tempo, eu fazia atividades que demoravam um processo. Né? Por exemplo, nós estamos falando de quantos anos atrás? Você tem quantos anos já de POIT? Eu tenho 20 anos. Então, nesses 20 anos, o que você viu mudar? Então, na verdade, crianças. Isso, de trabalhar processos, né? Então, vamos fazer, por exemplo, um papel machê. Tem que picar o papel higiênico, tem que molhar, tem que pôr cola, tem que amassar. Depois vai dando a forma, ou se vai grudar em alguma superfície, por exemplo, num balão, né? A bexiga que escorrega tudo. Eles não têm paciência de fazer isso. Então, é uma atividade que... Hoje, você está falando do aluno de hoje? De hoje. É mais difícil para esses alunos fazerem. Então, a sucata, por exemplo, que está ali o material já estruturado e que eles constroem o que eles, sei lá, vai construir um robô, um carro, um avião, é mais imediato, né? Agora, lá na FLL, você ficou os 2 dias, assim, o que te chamou a atenção quando você via aqueles alunos ali do Objetivo, que você estava ali para olhar, né? O que a psicóloga viu ali? Eu acho que eles estavam, assim, com alegria, assim, de estar participando. Eu senti e o alegria. evento também, eu acho que tem um clima, assim, né, de descontração. Tem momentos que eles param, dançam, cantam, e tem espaço para o aluno
Teve um que tocou lá uma flauta transversal, Lindo. cantaram, dançaram. Então, o evento propicia isso, né? Essa soltura, uma brincadeira, porque não precisa ser tão rígido, porque está envolvido também uma produção de conhecimento, os alunos desenvolverem uma pesquisa, fazer a programação de robô, são coisas sérias, né? Que envolve uma seriedade. Mas, durante a competição, essa liberdade, essa brincadeira, eu acho que dá uma soltura para eles se sentirem mais à vontade com relação a isso. Eu acho que eles estavam bem quando foram para salas com os juízes, tinha uma apreensão, mas eles saíam assim, a gente foi bem, só faltou isso, um investimento mais nisso, nessa área, mas eles estavam felizes em estar lá. Né, e felizes com a produtividade deles, com a participação, como eles estavam interagindo. Porque, afinal de contas, quem é que disse que precisa ser a competição, precisa ser algo rígido, Bom, triste? a gente aprendeu isso agora, né? Pela competição não existe mais. Não triste, mas assim, sério, né? Pois Quem eu acho falou? que essa competição é muito rica nesse sentido. Eu senti ali né? uma competição alegre. É uma tempo competição todo. gostosa. O que a gente aprendeu também é que essa competição compartilhada é uma coisa muito interessante, porque hoje em dia, mesmo você construindo, a criança constrói um robô, ela sabe alguma coisa, ela aprende, ela já compartilha. É o que falaram. Antigamente, você construía uma coisa, descobria uma coisa, guardava para si. Hoje não, você coloca na internet e alguém, sei lá, do Japão já está com outras ideias, já ajuda, dentro daquela ideia que você teve, já especializa alguma coisa melhor, entendeu? Agrega conhecimento, né? Eu acho Então, que essa outro possibilidade tipo de... é muito enriquecedor mesmo. E lá na competição mesmo, entre eles, com as outras equipes, eles compartilham isso, eles trocam as experiências, aí eles fazem os bottoms, né, que eles produzem, aí eles trocam isso, então eles ficam compartilhando essas experiências, é muito interessante. E aí imprime ali também um respeito, né? Porque, por exemplo, ali você tem uma equipe, você tem um aluno do ensino médio e outro do fundamental. Essa junção. Essa junção. E aí, como é que esse menino, vamos dizer, esse aluno mais velho, né? Como se ocupasse ali a função do irmão mais velho, começa a cobrar. Deve ser uma situação difícil. Faz, né? Porque é um aprendizado mútuo ali, né? Tanto do mais velho quanto do menorzinho. O mais velho vem com a experiência, já tem até participado da competição e dá umas dicas para o mais novo, incentiva. Acho tão generoso isso. Eu também. Silvia, mas eu acho que é uma nova sociedade, é um novo momento. A gente abriu o primeiro bloco falando disso, né? Desses tempos modernos, né? Esses tempos modernos, eles estão trazendo essa criança, eu não sei, uma criança mais ética, uma criança... Ainda bem, né? Ainda bem. Ai, Cristiana, olha, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Muito gostoso. Mais alguma questão? Eu acho que não. Eu acho interessante quando a gente fala desse compartilhamento dos mais velhos e dos mais novos, e lá na competição os mais novos tinham momentos que estavam brincando, assim, né? Se divertindo, mais soltos, assim, os mais velhos olhavam, assim, né? Eu falei, gente, deixa eles relaxarem um pouco, né? Brincar. Aí até eles entraram leve, na né? brincadeira, né? Eles Dessa leveza. aquele chapéu. O chapéu do lobo. Aí eles chamavam os pequeninos de lobinhos. Vem cá, lobinho. E os pequeninos crescem com isso. Porque Crescem. estão de igual para igual com os mais velhos, Sim. né? Nossa, a Mai, que está no 8º ano, estava com os meninos do ensino médio. A japonesinha? A japonesinha. Os meninos grandes do ensino médio saíram da sala. A Mai arrasou na apresentação. Tá vendo? É um crescimento. Né? O resultado disso realmente é muito legal. E o respeito, né? Assim, valorizando. Eu achei muito bonito, né? Realçando e imprimindo novos valores, né? Exatamente. E que eles vão levar para a vida, né? Vão sim. Que legal. Obrigada. Eu quero agradecer muito a Cristiane Vita, que é psicóloga do POIT, o Programa Objetivo de Incentivo ao Talento. Muito obrigada, viu, Cristiane? Obrigada. E até uma Obrigada a vocês. próxima. Até. Obrigada. E a gente volta já já. Ranking Universitário confirma. Universidade Paulista Unip, há 6 anos consecutivos, é a particular preferida do mercado profissional em todo o Brasil. Forma cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. Unip, qualidade comprovada. E estamos de volta para o encerramento do programa, né, Malu? E hoje o nosso encerramento é uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado nesta semana. Ela sente, ela se preocupa,
Ela quer saber. Ela levanta, alimenta os filhos, organiza a casa, vai trabalhar ou estudar. Passa o dia prestando atenção aos detalhes. Nada lhe escapa. Ela prepara o jantar, ajuda na lição de casa dos filhos, conta histórias. Ela ri, chora e se emociona com o noticiário e com cena de novela, de filme, de propaganda. E ela é a primeira a notar quando alguém não está bem. Seja uma amiga, um filho, o parceiro. É ela quem percebe quando os pais começam a esquecer quem eles são e quem ela é. As dores são todas suportáveis. As alegrias são carregadas pelo vento. Porque ela fala, ela ri, ela se emociona. Ela é o sensor do mundo. Ela sente tudo por todos. Ela é mulher, difícil de entender? Talvez, mas vale muito a pena tentar. Parabéns, mulheres, pelo nosso dia. Texto de Sandra Miessa. Obrigada, gente.